maximizar todo o ganho na produção ali. E faz diferença para você, por exemplo, eu cheguei lá e quero comprar uma carreta. Faz diferença para você o formato da carreta, o desenho, sim, a montagem dela, por exemplo, lógico que com o casco que eu vou colocar em cima, obviamente, mas com o motor? Bom, isso aí, a única coisa que faz de diferença em relação à motorização é a distribuição de peso sobre o reboque, né? Porque o mesmo barco, ele pode ter uma distribuição de peso diferente em relação ao motor instalado, né? Porque nos bass boats, em geral, não dá tanta diferença porque a motorização sempre é alta, né? Mas se pegar aí barcos médios, aí tem barcos no mercado aí, cascos de alumínio, que ele comporta desde um motor de 25 a um motor de 60 HP. Aí a diferença de peso entre o motor menor e o maior é grande. E isso muda totalmente a distribuição de carga. Mas por isso que nós temos já, desde o início da fábrica, a gente adotou a suspensão regulável nos reboques, onde se pode deslocar o conjunto da suspensão para frente ou para trás. Que interessante. Justamente para corrigir a distribuição de carga, né? Um erro comum, às vezes, é do cliente querer deixar o reboque muito leve na frente dele. O reboque, ele tem que ter não tem que ter um equilíbrio, ele tem que ter uma distribuição de carga. Então, em algumas literaturas americanas que eu já tive acesso, lá é comum os reboques serem mais pesados na frente do que aqui no Brasil. Lá tem literatura sobre isso, sobre campismo, meio pessoal da náutica também, né? E lá, uma vez, estava lendo uma matéria lá americana, justamente sobre reboques, e lá eles recomendam, no mínimo, 10% do peso do conjunto, barco, carreta. Então, 10% tem que ter de peso residual sobre a bola do engate. Tá? Eu te digo que não precisa chegar a tanto. Pela experiência que eu tenho hoje, eu digo para o cliente, no mínimo 4%. Então, imagine, se você tem um conjunto de 1.000 quilos, que é a soma da carreta mais a do barco, então tem que ter pelo menos 40 quilos de peso de força vertical sobre a bola do engate. Tá? Deixou menos que isso, o reboque ele vai ficar instável na estrada a partir de uma determinada velocidade. Normalmente, acima dos 70 km por hora, existe a famosa ginga, né? Fica passarinhando. Que o reboque ele começa a ter aquela ginga lateral, né? E dependendo um pouco da habilidade do condutor, isso pode ocasionar um acidente. Se os nossos amigos aí que estão assistindo, se passarem por uma situação dessa, primeira coisa que eu recomendo, não freiem. Se acontecer de repente, o conjunto carro e carreta começar a balançar, não freie. Primeiro, acelere o máximo que puder. Bata a marcha e acelere. Quando você acelerar, a força da inércia na aceleração, o conjunto vai estabilizar. E assim que ele estabilizar, na sequência, você pisa no freio. É isso aí. E também se não der certo, você morre mais rápido, né? E reza. E reza. Quando você falou a primeira Acelera e coisa reza. que você tem que fazer, eu falei, ele vai falar que tem que rezar, né? Não, acelera. Faz o sinal do Espírito Santo. Não dá tempo para frear, porque isso ocorre em alguns segundos. Então, assim, não dá nem tempo de rezar, né? Mas você disse que quando ele começa a passarinhar, a reação, não lógica, né? Mas a correta é acelerar. Acelerar. Pense numa corda, você vai esticar ela. Exatamente. A força da aceleração Boa analogia. vai anular o momento ali que tá acontecendo no reboque dele gingar lateralmente, né? Então, as forças físicas elas vão se anular. Isso por alguns momentos, durante a aceleração. Quando estabilizar, Ele você estabilizou, aí você freia logo em seguida.